Abra sua Bíblia em Mateus 24. Nós vamos dar continuidade àquele estudo de quarta-feira. Na realidade, nós vamos começar, né? Quarta foi uma introdução. Então, começaremos, já terminando aí esse mês de junho, né? Dia 28 já de junho. Chegamos ao final de mais um mês. A conferência já vai ficando lá para trás. A gente já vai vendo os irmãos mais calmos, né? Mais dentro da normalidade. Já a euforia vai passando. Mas graças a Deus, nós estamos aqui e é do manjar do Senhor diário que a gente vai conseguindo avançar, né? As conferências, nossas festas, realmente é um banquete, mas a gente não vive só de banquete, a gente vive do cotidiano, do diário. E um culto de doutrina, o nome que a gente de ensino bíblico, escola bíblica, não importa o nome, é importante, são nesses cultos que a gente cresce, que a gente se fortalece, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos repreende, né? Porque através da palavra dele, ele nos instrui, nos ensina, nos repreende, para nos tornarmos perfeitos. E o que a gente vai ver hoje é uma preocupação do próprio Deus para com o seu povo, e nós somos o povo de Deus. Então, que esses textos que nós vamos ler, que foi assim um alerta de Deus, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus veio ensinando isso, alertando sobre isso. Ele disse: eu estou dizendo essas coisas antes que aconteçam, para vocês já ficarem cientes. Então nós precisamos ter isso em mente, que existe uma força que quer combater Deus e de todo modo tenta de alguma forma enganar aqueles que se aproximam de Deus. E Jesus diz isso aqui em Mateus 24, no Sermão da Montanha, quando alguns discípulos lhe faz perguntas em relação ao fim dos tempos. E no versículo 4 de Mateus 24, Jesus respondeu a uma de suas perguntas dizendo o seguinte: acautelai-vos, ou cuidado, que ninguém vos engane. Então, quando eles perguntam para Jesus quando é que haverá e que sinais acontecerão da vinda de Jesus, ele começa dizendo: tenham cuidado que ninguém vos engane. O versículo 5 ele diz assim: porque muitos, não serão poucos, serão muitos, virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, irmãos, Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, é o único que sabe todas as coisas. E ele já falou bem lá atrás de que essas pessoas enganariam a muitos, e que os seus discípulos tivessem cuidado para que eles não fossem ou fizessem parte dessas pessoas que seriam enganadas, porque nós estamos sendo avisados. Uma coisa é pegar uma pessoa desavisada, e outra coisa é pegar uma pessoa que está avisada sobre aquilo. Quando aquilo acontecer, quando aquilo estiver acontecendo, a gente tem que dizer: opa, eu já vi isso, alguém já me alertou sobre isso. E Jesus está justamente dizendo isso aqui: olha, são muitos que virão e enganarão a muitos, e virão em seu nome. Não vem em nome do demônio, em nome de Lúcifer, isso aí são outras coisas que existem. Eles virão em meu nome, virão falando no seu nome, com a Bíblia na mão, lendo textos bíblicos, e isso é perigoso, né? Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: onde a palavra de Deus está sendo exposta, Deus está ali. Mas Deus está falando que muitos serão enganados por pessoas que
enganarão em nome dele. Não é em outro nome, é em nome dele, é falando de Deus, é falando de Jesus. É muito parecido, mas tenham cuidado para não serem enganados. O versículo 23, ele diz assim, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então são muitos sinais, são muitos prodígios. As pessoas, não, Deus está aqui, olha, Jesus está aqui. E as pessoas se iludem, tanto naquela época como na época de hoje. Uma coisa que chama a atenção do povo são milagres, sinais, prodígios. Isso impressiona. Só que isso não pode mais impressionar a gente. Isso não pode ser mais o foco da nossa vida. Nós não podemos sermos levados por sinais, maravilhas, milagres, curas. Porque Jesus está dizendo aqui que esses falsos profetas, eles farão isso também. Então isso não é um parâmetro para a gente dizer assim, não, realmente Deus está ali. Esse não é o parâmetro. O parâmetro é a palavra de Deus. Milagres e prodígios acontecem em todo canto. E o Senhor está alertando o seu povo, dizendo, tomem cuidado, porque a pergunta foi para Jesus, quando é que o Senhor voltará? Que sinal que acontecerá? E ele está falando que quando fosse se aproximando a vinda dele, isso ia se multiplicar. Isso já acontecia, irmão, desde o Antigo Testamento. Falsos profetas que vinham em nome de Deus, com mensagens em nome de Deus, enganando o povo de Deus, passando a mão, o povo errando, e os falsos profetas dizendo, não, está tudo bem, é assim mesmo. E Deus sempre alertando o seu povo, para olhar para a sua palavra, e não se desviar da sua palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 13, nós lemos isso aqui quarta-feira também, Deuteronômio 13, o versículo 1, leia de novo com bastante atenção esse texto do Velho Testamento. Versículo 1, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então Deus está alertando o seu povo, dizendo assim, prestem atenção, olhem para a minha palavra, obedeçam a minha palavra. Nenhum profeta, nenhum anjo está autorizado a falar algo diferente da palavra de Deus. Nenhum homem vindo em nome de Deus, nenhum anjo do céu está autorizado a desfazer aquilo que Deus já disse. Então, um dos critérios para o povo saber se o profeta era de Deus ou não, irmãos, um dos critérios era
Aquilo que ele profetizou, se acontecer, é de Deus. Mas ainda Deus dá um alerta. Se esse profeta falar e acontecer, então não era um critério para que ele seja de Deus? Aí Deus diz assim, se ele falar e acontecer, presta atenção, porque se esse profeta disser palavras para levar vocês a adorar deuses estranhos que vocês não conhecem, não deem crédito a esse profeta. E Deus diz aqui no versículo 3, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Qual é maior para nós? O que é maior? É a palavra de Deus ou os sinais, os milagres que a gente vê alguém fazendo e querer dizer que aquilo que você está vendo na palavra não é daquele jeito? Querer te levar para um outro caminho e usar os milagres e os sinais para dizer assim, está vendo? Eu sou de Deus. Eu também sou homem de Deus, eu também sou profeta. E por causa disso, você deixar de ouvir a palavra de Deus, e Deus está dizendo assim, olha, eu deixei que isso acontecesse, eu permiti que isso acontecesse para provar você, para ver se você me ama, para ver se você dá crédito à minha palavra. A minha palavra, ela é superior a qualquer coisa. Amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, requer você obedecê-lo. Por mais que tenha sinais, por mais que tenha milagres, e que essas pessoas estejam ensinando algo diferente daquilo estabelecido por Deus, essas pessoas não merecem crédito, não são de Deus, são enganadores, são falsos profetas e não merecem crédito. Então a gente precisa ter cuidado. Lembram do profeta velho, da história lá em 1 Reis, no capítulo 13? Que Deus envia um profeta ao rei Jeroboão para profetizar contra o altar que o rei tinha construído. E quando o rei percebe que aquele homem é um homem de Deus, ele diz assim, olha, vamos comigo, vamos comer no meu palácio. Ele diz assim, nem que o Senhor me desse metade do seu reino, eu não iria. E eu vou lhe dizer por quê. Porque o Deus que me mandou vir aqui profetizar, Ele me disse que eu não comesse aqui nesse lugar, que eu não bebesse aqui nesse lugar, e que eu voltasse por um lugar diferente do que eu vim. Por esse motivo, se eu podia me dar metade do seu reino, eu não comeria pão com o Senhor. E ele estava convicto disso. E ele foi embora, não aceitou a oferta do rei. E no meio do caminho, quando ele já estava indo embora, chega um profeta velho e diz assim, eu também sou profeta. E o meu Deus disse que você voltasse comigo e comesse pão na minha casa. Olha, irmão, aí eu repito, nenhum profeta, nenhum anjo está autorizado a desfazer aquilo que Deus já determinou. Deus já tinha determinado que ele não ia comer pão ali, que ele não ia beber água ali. Mas veio um profeta, dizendo que era profeta, e que Deus tinha dito a ele, que ele voltasse e comesse pão com ele. E ele acreditou no profeta. E ele agora já não deu mais crédito à palavra de Deus, que ele estava tão convicto disso. E ele voltou para comer pão com o profeta. E era mentira do profeta, não era verdade. E quando ele termina, estava ali comendo pão, aí vem a mensagem de Deus para o profeta velho dizendo, você desobedeceu, você vai morrer. Então vejam como é sério, irmãos. Nada pode mudar o que já está estabelecido por Deus. Não, mas é porque lá tem muitos milagres, lá tem muitos sinais. A gente vê os carros de sonhos aí anunciando, venham porque hoje aqui terá milagres, hoje aqui terá sinais, traga os enfermos, venham ser curados, venha com seus problemas, aqui você sairá. E as pessoas vão em multidões. E não é que acontece mesmo. Não é que muitas pessoas são curadas. Não é que cego volta a enxergar mesmo. E que paralítico anda. E isso não é só no meio evangélico não, isso é no meio católico, é no meio evangélico, é no meio ubanda, é onde tiver esse povo, acontecem esses sinais, esses milagres. E esses sinais, esses milagres não é o parâmetro para nós dizermos Deus está ali.
parâmetro é a palavra de Deus. A gente não pode se desviar disso. Não há negociação. Não tem como negociar, irmãos, com a palavra de Deus. Ou uma coisa é alguém discutir e dizer assim: Jesus vai voltar num domingo. Não, Jesus vai voltar numa segunda. Não, Jesus vai voltar à tarde. Não, ele só vai voltar de meia-noite, porque tem um texto que diz que o noivo à meia-noite. A hora que Jesus vai voltar, se vai ser de meia-noite, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser numa segunda, se vai ser numa terça, isso não vai interferir na salvação de alguém. Agora tem situações, doutrinas do próprio Deus, ensinamentos, que isso interfere sim. Apesar dele ter dito, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas as pessoas querem dizer que viram na Bíblia alguma coisa que ele volta de meia-noite, que ele volta num sábado, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então isso a gente não discute. Quem quiser achar que ele volte, sei lá, sabendo que ele disse, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele pode voltar num sábado? Pode. Pode voltar num domingo? Pode. Pode voltar de meia-noite? Pode. Pode voltar de 10 horas da manhã? Pode. Não sei a hora, não sei o dia. Se você quiser achar que ele vai voltar de meia-noite, ache. Mas não tem negociação quando se fala de doutrina para a salvação ou para qualquer outra coisa. Não podemos negociar. Aquilo que Deus estabeleceu, nós não podemos negociar. Não, mas não tem negociação. Jesus disse: Ele é único, eu sou único. Eu sou um só. Não tem negociação para dizer que Ele é três. O batismo é em nome do Senhor Jesus. Não tem negociação para dizer que tanto faz de um jeito, ou de outro, ou de outro, ou de outro. Isso não se negocia. O batismo é para quem crê. Não tem negociação para dizer que eu posso batizar uma criança do tamanho de Heitor. Isso não se negocia. O batismo é para quem crê. Então as pessoas vão arrumando doutrinas de homens, doutrinas de demônios, e inserindo nesses lugares, e nesses lugares acontecem sinais, acontecem maravilhas, e isso dá um amparo para as pessoas dizer: não, então se acontece milagre aqui, então é isso mesmo, isso é verdade, Deus está aqui. E Deus não está. Ele nem está na mentira e nem está na meia-verdade, Ele é a verdade. E a gente precisa ter isso muito claro em nossas mentes, para a gente, em um momento algum, ficar embaraçado com essas coisas. Será que é, meu Deus? Será que eu estou enganado? Será que lá está a verdade? Olha para o ensino, olha para a palavra. Olha Jeremias, capítulo 14, Jeremias 14, versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo por bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu, Jeremias: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, ou seja, diz ao povo: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca vos enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei
Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas, eles morrerão pela espada e pela fome, serão consumidos por isso. Irmãos, olha como é sério. Deus estava levantando o profeta Jeremias para dizer ao povo que o povo estava em pecado, que se o povo não se convertesse, Deus ia mandar a espada, ia mandar a fome, ia mandar a peste, doença no meio do povo. Mas tinha outros profetas que diziam: não, Deus está dizendo que ninguém vai morrer à espada, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer de peste, Deus vai dar a paz aqui neste lugar. Aí você acha que o povo ia querer ouvir quem? Ia querer ouvir Jeremias, que estava chamando o povo a um compromisso com Deus, a olhar para o seu erro, para o seu pecado e se converter? Ou ia querer olhar para o falso profeta e dizer: não, meu, está tudo bem, Deus está me dizendo que Ele tem abençoado, Ele vai abençoar, vai dar paz para vocês, confie nele, é isso mesmo, nós somos o povo de Deus. E a gente, irmãos, vê nesse evangelho de hoje esse tipo de movimento. A gente, para falar de salvação, a gente tem que falar de conversão, a gente tem que falar de santificação. Mas os falsos profetas de hoje dizem: não, meu irmão, é isso mesmo, olha, levanta a mão, receba aí, tome, porque é teu, é promessa de Deus, você vai receber, você vai ganhar, é isso. E as pessoas gritam e vibram e seguram e pegam a bênção e se apropriam dessas palavras de bênçãos. E as bênçãos de Deus são verdadeiras, mas não é para todo mundo. E aqui a gente vê o profeta Jeremias sofrendo, sendo castigado por falar a verdade. E enquanto isso, outros falsos profetas dizem: não, Jeremias está louco, não é assim, esse homem é contra o povo, esse homem é radical, esse pastor é radical, esse pastor só fala isso. Prestemos atenção. Você vai nessas pregações de YouTube, esses grandes pregadores que arrastam multidões. As pregações é do tipo desses aqui, ó: Deus vai dar paz, Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será por conta? Eles usam a palavra de Deus, eles usam a palavra de Deus, mas não são enviados de Deus, porque estão desviando o povo da própria palavra. E lembre-se que nós começamos com Jesus dizendo: cuidado para não serem enganados. As pessoas serão enganadas nessas multidões, dentro das igrejas. Igrejas no sentido de reunião de pessoas aí, porque a igreja verdadeira mesmo é a igreja do Senhor. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados com esses tipos de mensagem que afastam o povo de Deus da doutrina, da santificação, do ensino verdadeiro e, consequentemente, da salvação. Ezequiel capítulo 22. Se está em Jeremias, é só avançar um pouquinho aí. Lamentações, Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente,
e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei diante deles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Aqui o povo já estava no cativeiro, já estava na Babilônia, e Deus estava dizendo que esses falsos profetas, é como se eles estivessem fazendo um reboco. Imagine a gente fazer um reboco aqui só com areia molhada, botar alguma colinha ali só para ela segurar, aí passa a tinta por cima. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Daqui a pouco a areia começa a cair, porque é só areia. E Deus estava dizendo que esses falsos profetas, eles estavam fazendo desse tipo, maquiando, com mentiras, dizendo: Deus está me dizendo, Deus está me falando, Deus está me enviando, e Deus dizendo assim, quando eu não falei, quando eu não enviei. E pelo povo ter dado crédito a esses falsos profetas, que vinham maquiando, Deus disse assim: eu o consumi com o fogo. A ira de Deus veio sobre o povo. O Deus de amor se irou-se, e agora o povo estava no cativeiro. Tenhamos cuidado com essas maquiagens, com o que parece ser santo, com a aparência de santidade. Nós precisamos ter cuidado com isso. E isso o Senhor está nos alertando. Olha, isso é no Antigo Testamento, isso é no Novo Testamento, é na época da graça. Não, mas agora nós estamos na graça, e Deus já resolveu tudo por nós. Foi na época da graça que Jesus disse assim: cuidado para não serem enganados. Foi na época da graça que Jesus disse o texto que foi citado aqui na abertura desse culto: ouçam a minha palavra, mas vivam ela, porque aí vocês serão fortalecidos e nada vai tirar vocês da minha presença. As dificuldades, as adversidades da vida não vai tirar você da minha presença, porque você vive aquilo que você ouve, você pratica aquilo que você ouve. Na época da graça, nós precisamos praticar a palavra de Deus, obedecer a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15: eles: acautelai-vos, tomem cuidado, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, numa aparência mansa, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está falando de falsos profetas que parecem ovelhas, que vêm com mansidão, mas dentro desses falsos profetas, eles são lobos devoradores. E Jesus está dizendo: você vai conhecer essas pessoas pelo fruto, pelo resultado, pela sua vida, pelo que eles são e pelo o que eles pregam.
Não se engane. Se o pregador, se o profeta, se ele vem, mesmo que venha manso, mesmo que venha com a Bíblia, mesmo que venha com palavras, com chavões, mas se a doutrina, o ensino dessa pessoa é o contrário do que está estabelecido nas Escrituras, porque pelo fruto você conhece a árvore, não dê crédito. Não dê crédito. Não é ovelha, é lobo. Não é uma árvore boa, é uma árvore má, que os frutos são maus. Não, mas e os milagres que ele faz? Isso não interessa. Não é pelos milagres que nós vamos conhecer quem está com a verdade. Vai acontecer milagres na verdade, vai acontecer milagres na mentira. Os falsos profetas farão grandes milagres. Não são coisas pequenas, irmão, são grandes coisas. É para impressionar mesmo. Mateus 16, o versículo 1. Mateus 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu, pedindo eles a Jesus. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Esses homens queriam ver de Jesus, me dê um sinal, me dê um sinal. Para esses, Jesus não dava sinal, apesar de Jesus realizar grandes sinais. Mas não eram poucos, eram muitos. Não era um aqui, outro ali, um essa semana, o outro na outra semana, um esse mês, o outro no outro mês. Irmão, era muita coisa. Era de ruma, como se diz aqui no Nordeste. Multidões de pessoas vinham, multidões eram curadas. Mesmo assim, esses homens chegavam, hora ou outra, para Jesus, me dê um sinal. Jesus, não tem sinal nenhum para vocês. E ele diz isso nesse momento para esses homens considerados mestres em Israel, pregadores da palavra de Deus, e diz que ele se retirou-se. Uma mesma ocasião dessa também está em Mateus no capítulo 12, pessoas também pedindo sinais a ele, eles não tem sinal para vocês não. Mas o versículo 5 continuando diz assim: e passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão, e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos, cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoaram ou pensaram entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão que ele está dizendo isso? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos sobraram? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardassem do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera,
que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Eles tinham esquecido de levar pão para a viagem, e Jesus disse para eles: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles ficam: será que ele está dizendo isso porque a gente esqueceu o pão? Aí Jesus diz: vocês são demais. Vocês acham que eu estou preocupado com o pão? Vocês não estão lembrados do que foi feito de poucos pães para 5.000 pessoas e sobraram muitos pães, muitos cestos? Vocês não estão lembrados daqueles 7 pães só que tinham e foi multiplicado e aquelas 4.000 pessoas comeram? Será que vocês não entendem que eu não estou falando de pão, que eu não me preocupo com esse pão? Aí eles: eita, o fermento que ele está falando aqui é a doutrina dos fariseus. Porque fermento, ela transforma. É um pouquinho só de fermento, irmão, na massa e ela, se transforma. Um pouquinho só de doutrina, um pouquinho só de mentira, um pouquinho só de uma meia-verdade, isso pode fazer um estrago na tua vida. E Jesus está dizendo: cuidado. Cuidado com esses ensinos. Cuidado com o ensinamento dessas pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz: a má conversação corrompem os bons costumes. Isso ele falando de doutrina, de pessoas que não criam na ressurreição, e ele combatendo isso, e dizendo para o povo, para uma igreja, que essas más conversações corrompiam os bons costumes. Paz, não tem ressurreição não, meu homem, não é bem assim não. E o povo de Corinto, ali se contaminando com esse tipo de ensinamento, com essas falsas doutrinas. E aí Paulo chega com uma carta dizendo: ei, se não tem ressurreição, então vamos parar com isso. É inútil a gente estar aqui. É inútil sofrermos por um evangelho que fala de ressurreição se não tem ressurreição. Vamos só então viver, comer e morrer e pronto. Ou seja, vamos aproveitar a vida. Cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Teve uma ministração que Marcos trouxe aqui uma vez, ele falando nesse tema, dentro desse tema aí, de 1 Coríntios capítulo 15. E às vezes a gente acha que as más conversações é somente conversar as besteiras, as asneiras do mundo. Não, eu estou conversando sobre a palavra. Eu estou aprendendo. Aprendendo o que e com quem? Aprendendo o que e com quem? As más conversações corrompem os bons costumes. O fermento, ele corrompe, ele transforma. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: cuidado com esse fermento, cuidado. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não é brincadeira. Isso é algo sério que o Senhor trata desde o Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. O versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada
e vivia. Irmãos, são grandes sinais. Não vai ser pouca coisa. A gente vê Elias ali naquele Monte Carmelo, né, o desafio que ele fez com os profetas de Baal, os falsos profetas. E o desafio é: aquele a quem Deus responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Olha, e vai chegar o dia que os falsos profetas vão imitar o que Elias fez, o que os profetas de Baal não puderam fazer naquele desafio, eles vão fazer. Imagine aí, irmãos, um profeta, um homem, uma pessoa, com milhares de pessoas ali lhe ouvindo os seus ensinamentos, e de repente ele diz: eu vou dar uma prova do que eu estou falando é verdade, de que Deus está comigo. Elias diz: para que saibam que o Senhor é Deus e que eu sou seu servo, desça fogo, e o fogo desceu. E a palavra de Deus está alertando a mim e a você, dizendo que em algum momento isso vai acontecer de novo. E diz aqui que engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Deus vai permitir. Assim como ele disse lá em Deuteronômio: se o profeta falar e acontecer, e lhe chamar para adorar deuses que você não conhece, olha, não vá, porque eu estou permitindo isso para provar você. Então já está avisado, meus irmãos. Não é porque alguém vai fazer fogo descer do céu que a gente vai seguir os ensinos dessa pessoa. O que precisa estar ali é a palavra de Deus. Não são os sinais que essas pessoas vão fazer, não são os milagres que essas pessoas vão realizar, é a palavra. Não muda, ela é a mesma. Assim como Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tudo passará, mas a palavra dele permanecerá. Não muda. Então esses falsos profetas vão fazer grandes coisas permitidas por Deus. E você vai se impressionar? E você vai ficar em dúvida? E você vai ser daquele grupo que vai dizer: não, então acho que tanto faz mesmo, porque se Deus está lá e Deus está aqui, acho que não tem problema, é a mesma coisa mesmo. Que mesma coisa, mas é sim, sim, não, não. Não se negocia. É sim, sim, não, não. Vocês lembram lá do Egito? Quando Moisés, com toda a unção de Deus, chegou para confrontar Faraó e dizer a Faraó que Deus estava querendo que o povo dele saísse. Moisés ia fazendo determinadas coisas, e o que era que acontecia? Os magos do Egito faziam também. Vai comigo lá em Êxodo, capítulo 7. Êxodo 7. Veja como isso é perigoso. E nos dias de hoje, essas coisas acontecendo, acontece aqui, acontece lá, e o coração das pessoas vão se endurecendo, assim como o coração de Faraó também endurecia por causa dessas coisas. Êxodo 7, versículo 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente. Só que nesse caso aqui a serpente de Arão engoliu a serpente dos magos, mas a vara se transformou em serpente. Opa, então também. Aí Faraó disse: ó, então isso aí vocês fazem, a gente também faz. E o coração de Faraó se endureceu para não ouvir a palavra de Deus. E isso não aconteceu só uma vez, não. Ainda no capítulo 7, no versículo 20,
E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e da mesma maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha que coisa, irmãos. Moisés pega a vara, Deus diz: toca a vara nas águas e vai se transformar em sangue, e os peixes vão morrer, a água vai feder. Tá! Aos encantadores: não, Faraó, não, isso aí, eu também faço. Pei! A água se transforma em sangue. Aí Faraó: tem milagre aí, tem milagre aqui. Tem serpente aí, tem serpente aqui. Tem sangue aí, tem sangue aqui. Aí Êxodo capítulo 8, o versículo 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Tem serpente, tem sangue, tem rã dos dois lados. Tem sinais aí, maravilhas dos dois lados. Então está tudo certo. Você vai se impressionar com isso? Você vai ficar com alguma dúvida de que esses magos também então são de Deus? Não, olha aí, eles fazem também. São homens de Deus. Olha para o ensinamento de Moisés e olha para o ensinamento desses encantadores. Olha para qual caminho queria levar Moisés e olha para qual caminho esses encantadores botavam o povo do Egito. No capítulo 8, versículo 16, disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Aqui eles já não conseguiram mais. Parou. A vara conseguiram, o sangue, as rãs, mas chega a partir daqui os magos: isso é dedo de Deus, e aí eles não puderam. Mas Faraó já estava com o coração endurecido, já estava encantado com os seus encantadores. E nós que ouvimos a palavra, irmãos, que somos ensinados em relação a um único Deus, nós ficamos em dúvida quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo em outros lugares. Os milagres acontecendo, os testemunhos das pessoas. Tem testemunhos mentirosos? Tem. Tem testemunhos comprados? Tem. Mas tem testemunhos verdadeiros. E talvez de pessoas que eu e você conheça. E as pessoas, por serem aquelas a qual o milagre aconteceu sobre a vida dela, ela diz assim: eu não posso dizer que isso não é verdade. Você já viu alguém dizer isso para você? Não, isso aconteceu comigo, eu vi. Eu não posso dizer que isso não seja verdade, que isso não seja de Deus, porque eu pedi a Deus. A pessoa lá orou em nome do Deus, em nome de Jesus. Naquele capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Um dia vão chegar para mim e vão dizer: Senhor, eu curei muitos em seu nome. Eu não conheço vocês não. Mas as pessoas foram curadas. E ele não conhecia aquele que o curava.
Por que Jesus não conhecia? As curas ele fazia. Os demônios eles expulsavam em nome de Jesus, mas Jesus dizia: eu não conheço vocês. Aí a gente vai se iludir com essas coisas, irmãos. Não, eu vi, a pessoa estava endemoniada, o homem chegou lá e orou, o demônio. E Jesus lá depois vai dizer assim: eu não conheço esse que expulsou, não. Aí você segue uma pessoa dessa, os ensinamentos dessa pessoa, por causa disso. Jesus nem conhece o que expulsou e nem conhece o que segue ele. Não, Senhor, eu estou seguindo um homem que ele expulsava demônio, que ele curava em teu nome, eu vi. Jesus, eu nem conheço ele, nem conheço você. Já pensou, irmão, como é sério isso? E as pessoas sendo enganadas com essas coisas. E as pessoas cada vez mais querendo ver esses milagres, esses sinais, essas maravilhas, e elas vão ver, e muitos, e vão se multiplicar esses sinais. Esses sinais vão se multiplicar, a ponto de fazer coisas que você nunca viu. E se possível for, vai enganar você, escolhido de Deus. Então Jesus diz: preste atenção, cuidado, porque são falsos, são doutrinas mentirosas, são meias verdades, parecem ser ovelhas, mas são lobos. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Estamos terminando. 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. São espíritos de demônios que fazem grandes prodígios. Tudo permitido por Deus. É até onde Deus permite. Eles não fazem nada sem a permissão do Senhor. Até aí só. E eles vão só até ali. Mas Ele vai permitir. Está escrito aqui, ó. Tenhamos cuidado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, antes de Timóteo, depois de Colossenses. Capítulo 2, o versículo 8. Paulo está falando do final dos tempos, do anticristo, do falso profeta, da abominação. O versículo 8 ele diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha o versículo 10 de novo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
As pessoas não querem olhar para a verdade, não querem ouvir a verdade. A verdade, ela confronta. A verdade não é uma aparência, não é um reboco qualquer. Não é uma aparência só por fora. A verdade, ela quer transformar por completo o interior do ser humano. Deus quer habitar em cada um de nós. Mas diz aqui que Deus vai permitir isso, envia a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Aqueles que não querem crer na verdade, crerão na mentira, e Deus vai permitir esses sinais, esses prodígios, para que essas pessoas então creiam mesmo. E não ouçam a verdade. E o que é que vai acontecer, irmãos? Serão julgados. Mas estamos na graça. Deus é amor, Deus é amor sim. E Ele prova o seu amor, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele tem critérios. Tem que se converter, tem que crer. Quem crê e for batizado será salvo. Aí vem esses pregadores de sinais, de prodígios. Não, meu irmão, não precisa ser batizado não. O batismo é só para você mostrar para a igreja que agora você é membro da igreja. Que conversa! Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque também a gente precisa ter cuidado. Não, eu creio e eu sou batizado, sim, mas é aquele que perseverar até o fim. É aquele que nascer da água e do Espírito. A preocupação dos apóstolos lá em Samaria era que o povo tinha recebido, tinham crido, tinham sido batizados em nome de Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E eles foram para lá. E eles foram orar, foram falar sobre isso, para que as pessoas buscassem isso e recebessem o Espírito Santo. Porque a gente precisa da obra completa. Não podemos parar somente no batismo em nome de Jesus. E nós unicistas precisamos ter cuidado com isso, que às vezes a gente se empolga muito e para no batismo nas águas. E não podemos parar no batismo das águas somente. Aí é o início, é o começo da caminhada. Mas eu preciso do Espírito Santo na minha vida. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, irmãos, ainda que um anjo venha do céu, é um anjo do céu, não é dos infernos, porque tem anjo do céu e tem anjo dos infernos. Porque 1/3 dos anjos foi expulso do céu. Mas se um anjo vier do céu e lhe pregar um outro evangelho diferente disso que já está estabelecido, seja isso maldito. Maldito. Tenhamos cuidado em nome de Jesus. Para terminar, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para tudo isso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano, cuidado com o engano, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus tem um projeto para a sua igreja, e o projeto é para nós nos fortalecermos a um ponto tal que a gente não venha a ser enganado por nenhuma dessas coisas. Não ser como crianças, sem estrutura, sem conhecimento, e são enganadas por qualquer tipo de palavra. Então se fortaleça, cresçam na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe, e cuidado com os enganos, cuidado com os sinais, porque essa não é a razão, não é o foco. Os sinais vão acontecer aqui, vão acontecer lá, e a gente precisa ter cuidado com isso. Deus abençoe em nome de Jesus.